E fala aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui estou eu de volta, professor Leonardo Vinícius, o professor de matemática de vocês, tá beleza? Eu trouxe aqui para vocês essa nova metodologia de ensino, é uma metodologia bastante legal, bastante maneira. A gente consegue ficar mais perto daquilo que está sendo passado. Vocês conseguem ouvir o professor falando com mais qualidade, mais perto do fone, e ainda por cima vocês veem de perto aquilo que está sendo passado para vocês. Principalmente em matemática, que requer muita atenção, requer muito cuidado, muita atenção naquilo que você vai estar vendo durante todo o decorrer do cálculo, e quanto mais perto daquilo você estiver, melhor será para você capturar os mínimos detalhes de cada situação, de cada questão, de cada cálculo, de cada explicação. Tá beleza? Então nós vamos nos aprofundar no assunto de equação, como vimos na aula anterior, nesse caso, equação do primeiro grau. Nós, do sétimo ano, apenas estudamos as equações do primeiro grau. A partir do oitavo ano, estudamos as equações do segundo grau. Mas existem também as equações do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau, do grau que a gente quiser. Porque o grau de uma equação, ele é dado pelo maior expoente de sua incógnita ou de suas incógnitas. E a gente sabe, eu expliquei no anterior, que incógnita é um valor a ser determinado, ou seja, é um valor desconhecido. Como assim um valor desconhecido? É um valor que se encaixa naquela situação, naquele jogo de operações que geram uma igualdade, mas só que a gente não conhece até então. E um dos objetivos da equação é justamente descobrir esse valor desconhecido. E esse valor desconhecido, ele é substituído por uma letra do nosso alfabeto, que nesse caso a letra mais utilizada do nosso alfabeto é a letrinha X para as equações. Mas se fosse o caso de termos em uma equação só duas incógnitas, utilizaríamos as letras X e Y. Se fosse o caso de termos três incógnitas em uma só equação, que pode acontecer também, nós utilizaríamos as letras X, Y e Z, por exemplo, mas não é obrigado as letras X, Y e Z. Nós poderíamos usar as letras A, B e C, A, B, C, D, E. Isso não importa, só que mais comum é a gente usar a letrinha X como a primeira opção para uma incógnita. Então, o grau de uma equação ele é dado pelo maior expoente de suas incógnitas. Quando a gente analisa aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, a gente observa que aqui existe uma incógnita. Olha aqui a letrinha X. Essa letrinha aqui, X, é um valor desconhecido. É um número aqui. Só que esse número eu não sei que número é esse. Então, um dos objetivos dessa equação aqui é justamente achar, descobrir que número é esse aqui. Observe que é justamente o que a questão está pedindo, que já já a gente vai resolver essa questão e vocês vão ver como é fácil resolver uma equação do primeiro grau que tenha apenas uma incógnita, tá beleza? Então, o grau de uma equação é dado pelo maior expoente. A gente sabe que o expoente, para quem não lembra, expoente é o númerozinho que fica em cima do número. Tem a ver com potência. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo melhor. Aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa potência aqui, ó, 5 elevado a 3. Observe que isso aqui é uma potência, nós lemos 5 elevado a 3, e toda potência tem a base e tem o expoente. Nesse caso, o expoente aqui, esse númerozinho aqui, ó, 3, nós chamamos de expoente. E esse número grandão aqui, nós chamamos de base. Nós chamamos de base. É isso aí. Então, o expoente é aquele númerozinho que fica ali em cima da base, que forma uma potência.
Então, como é que lemos isso aqui? Como é que lemos essa equação aqui? Nós lemos 8x menos 3 igual a 5. De uma maneira mais detalhada, a gente leria assim: 8 vezes x menos 3 igual a 5. Mas, professor, aqui não tem sinal de vezes, ó. Que sinal de vezes tem aqui? Como é que o senhor pode dizer que aqui é vezes? Lembra da aula anterior. Na aula anterior, eu expliquei para vocês que sempre que estiver um número junto de uma letra, que não houver sinal entre eles, vocês já podem entender, deduzir que ali está o sinal de multiplicação, o sinal de vezes. Então, quando eu tenho 8x, na verdade, eu tenho 8 vezes x, beleza? Então, aqui é 8 vezes x menos 3 igual a 5. E, na verdade, quando eu coloquei esse 1 aqui em cima para ser expoente, é justamente para dizer que essa equação é do primeiro grau. Só que não é necessário, não é obrigado escrever esse 1 aqui em cima não, tá? De uma maneira mais simples, escreveríamos assim: 8 vezes x, 8x, menos 3 igual a 5. Isso aqui já seria o suficiente. Não é obrigado escrever o número 1 aqui em cima para dizer que é do primeiro grau, porque se está vazio aqui em cima, a gente já entende que aqui em cima tem um 1. Sabe por quê? Porque eu vou explicar aqui para vocês que qualquer número que vocês tenham, ele está arrodeado de 1. Qualquer valor que você pegar, que você analisar, ele vai estar arrodeado, ó, cercado de números 1s. Vai ter 1 como expoente, vai ter 1 como o fator e vai ter 1 como denominador dele. Observe. Quanto é 3, por exemplo? 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado a 1, 3, vezes 1, 3, dividido por 1, 3. Então, por isso que eu posso escrever esse 1 aqui em cima, porque se eu tenho 8x e 8x elevado a 1, esse 1 não influencia em nada. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, ao invés de escrever 8x elevado a 1, eu escrevo apenas 8x. E já sei, eu já deduzo que aqui em cima tem o número 1. Que não é obrigado a escrever. Se fosse 2, aí sim seria obrigado a escrever. Se fosse 3, seria obrigado a escrever. Mas como é 1, não é obrigado a escrever. Então, de maneira mais simples, é 8x menos 3 igual a 5. E também expliquei para vocês que a equação do primeiro grau, que tem apenas uma incógnita, ela nos dá apenas uma única solução. Só existe um único valor que se encaixa perfeitamente nessa equação. Nesse caso aqui, nessa equação do primeiro grau, que tem apenas uma incógnita, que é o x, ele tem apenas uma única solução. O x só pode ser apenas um valor. Não existe nenhum outro valor que se encaixe em x aqui, que multiplicado por 8, depois tirando 3 de 5. Isso aqui a gente até faz de cabeça, mas vamos aprender a fazer detalhadamente, vamos aprender a fazer de uma maneira sequencial, de uma maneira mais formal, como se resolver essa equação aqui, para que vocês consigam resolver até as mais difíceis, beleza? Porque nem sempre é tão fácil fazer de cabeça. Então, já expliquei para vocês o que é a equação do primeiro grau. Já expliquei para vocês que a equação do primeiro grau, que tem apenas uma incógnita, como é esse caso aqui, existe apenas uma solução. Expliquei para vocês o que é uma incógnita, que é o valor a ser determinado, ou seja, é o valor desconhecido. Expliquei para vocês que esse 1 aqui em cima não é obrigado a escrever, porque se eu deixar sem o 1, se eu deixar aqui vazio, a gente já sabe, já entende que tem um 1 ali em cima, subentendido. Então, agora vamos, enfim, aprender a resolver essa equaçãozinha aqui. Vamos ler a questão? Qual o valor da incógnita x que torna a igualdade 8x, ou 8 vezes x, menos 3 igual a 5 verdadeira? Ou seja, qual é o valor
de x que se encaixa perfeitamente aqui para que esse termo aqui seja igual a 5. Então, vamos lá. Vamos repetir essa equação aqui para organizar direitinho. Vamos escrever aqui. Beleza, vamos lá. 8x menos 3 igual a 5. Olha só que legal, tá vendo? Então, eu expliquei para vocês na aula anterior. Pessoal, prestem bastante atenção nisso aí, porque eu percebi que algumas pessoas que me entregaram a atividade se perderam muito nisso aqui. Uma coisa tão simples de se fazer, é só prestar atenção. Eu até trouxe esse método para vocês, para que vocês fiquem mais perto. Prestem bastante atenção no que eu estou falando aqui, para vocês reproduzirem isso aqui de uma maneira bem semelhante em outras equações. Isso aqui é a parte mecânica, tá, pessoal? Isso aqui é só aprendendo a resolver uma equação de uma maneira mecânica, de uma maneira prática. Depois a gente vai ter que ler situações, ler questões contextualizadas para a gente ainda criar uma equação desse tipo aqui para depois ter que resolver ela. Então as coisas vão dificultar por aí, pessoal. Então vamos começar resolvendo a equação, aprendendo a resolver uma equação. A equação mais simples que tem é a equação do primeiro grau, com uma incógnita apenas. Vamos partir para cima, vamos estudar, vamos focar, vamos seguir em frente, vamos nos esforçar, vamos nos dedicar nisso aí para que a gente alcance um bom sucesso nesse assunto tão fácil, tão legal que é a equação do primeiro grau. Beleza? Então eu expliquei para vocês o seguinte. Eu expliquei que, como o objetivo é descobrir o valor do x, nós vamos ter que passar todos esses números aqui, ó. Vamos passar o 3 para o outro lado e vamos passar o 8 também para o outro lado, de maneira que apenas o x sobre aqui do lado de cá da igualdade, que nós chamamos de primeiro membro. O lado de cá da igualdade nós chamamos de primeiro membro, ó. Daqui para cá, primeiro membro. Daqui para lá, chamamos de segundo membro. Então, no primeiro membro tem que sobrar apenas o x. E no outro membro, e para o outro membro, vão passar todos os outros números. Olha só que legal. Então, vamos lá. Mas, professor, qual o número que eu passo primeiro? Eu passo primeiro 3 ou eu passo primeiro 8? Olha só, não é de todo jeito, não é tanto faz. Existe uma regra, existe um critério para isso aí, tá? Não é de todo jeito, não. Não é chegar assim, passar o 3 e 8 de todo jeito e vai dar certo. Não. Tem que ter calma, tem que ter cuidado. Vamos prestar atenção. Eu expliquei para vocês no vídeo anterior que primeiro passamos os números que estão somando ou que estão subtraindo. Olha só. Eu vou até anotar para vocês aqui, para vocês até escreverem no caderno de vocês. Ordem, vamos lá. Ordem dos números, que passam para o segundo membro. Eu espero que dê para vocês lerem aí. Se não der para ler, eu falei para vocês o que está escrito aqui, claro. Ordem dos números que passam para o segundo membro. Aí, primeiro, soma ou subtração. Olha aí, pessoal. Primeiro os números que estão somando ou subtraindo. Depois, em segundo lugar, os que estão multiplicando ou dividindo. Olha aí. Multiplicando ou dividindo.
E por último, se houver os números que estão em potências ou radicais, que é as raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. Então, pessoal, olha só. Eu vou olhar para cá, os números que estão perto do x e vou, primeiro, tem algum número que está somando ou subtraindo? Vamos ver. O 8, a gente viu que o 8 ele está o quê? Ele está multiplicando, porque como é que se lê isso aqui? Se lê 8 vezes x. Nós lemos 8 vezes x. Então, se nós lemos 8 vezes x, então quer dizer que o 8 está multiplicando. E a multiplicação, os que estão multiplicando, está em segundo plano. Eu quero saber se tem algum somando ou subtraindo. Se não houver nenhum número somando ou subtraindo, então partimos para os que estão multiplicando ou dividindo. Mas observamos o seguinte, observamos que o 3 aqui, ó, ele está o quê? Menos 3. Observe, 8 vezes x menos 3. Ou seja, entendemos perfeitamente que o 3 ele está subtraindo, ele está em uma subtração. Então, se o 3 está em uma subtração, então descobrimos o número que está somando ou subtraindo, que é o 3. Então, vamos passar primeiro o 3 para o outro lado. Então, como é que fica isso aí, pessoal? Ó, daqui, a gente parte para aqui, ó. Olha só. A gente vem. Eu vou mexer só com 3, tá? O 8x eu deixo do jeito que tá. Vamos lá. Vai ficar 8x, repetimos. O 3 não vai mais estar aqui. Ele sumiu. O menos também some com o 3, porque esse sinalzinho de menos pertence ao 3. Então, o menos 3 some. Repetimos igual. Olha só que legal. Repetimos igual. Repetimos o 5, ó. Fizemos tudo do mesmo jeitinho, tá vendo? Fizemos tudo do mesmo jeitinho. Repetimos o x, repetimos igual, repetimos o 5. Apenas o menos 3 não aparece mais aí. Mas só que o menos 3 ele passou para o outro lado. Então, o menos 3 vai passar para cá. Menos 3. Mas só, pessoal, olha só, tá? Presta atenção. Eu ensinei para vocês na aula anterior que quando a gente passa o número para o outro lado da igualdade, esse número troca a sua operação. Esse número vai para a sua operação inversa. E a gente entendeu que a operação inversa da subtração é a soma. A operação inversa da soma é a subtração. A operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da divisão é a multiplicação. A operação inversa das potências é as raízes, os radicais. E a operação inversa dos radicais é as potências. Então, se aqui ele estava subtraindo, ele passa para cá somando, pessoal. É isso aí. Se ele estava menos 3, ele passa mais 3. Tá tranquilo? Lembrar disso, tá? Ele pulou para o outro lado, só que se ele estava subtraindo, passa somando na sua operação inversa. Vamos resolver isso aqui? Vamos lá. 8x igual a 5 mais 3, todo mundo sabe que é 8. Beleza, pessoal, muito legal, né? Então, olha aí, já passamos o menos 3 em forma de mais 3. Resolvemos isso aqui, 5 mais 3, 8. E repetimos 8x até então. Agora, pessoal, preste atenção que só resta apenas passar o 8 para o outro lado, não é verdade? Só resta apenas passar o 8 para o outro lado. Mas só que eu não passo de todo jeito. Eu tenho que perceber, eu tenho que ver antes que operação o 8 está encaixado aqui. E nós sabemos que aqui é 8 vezes x. Então, a operação é de multiplicação. Se eu vou passar o 8 para o outro lado, eu vou passar ele com a sua operação inversa. E qual é a operação inversa da multiplicação? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Ó. Multiplicação, divisão, soma, subtração, potências radicais ou raízes. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Presta atenção, pessoal. Nada fala mais do que um exemplo. Eu vou repetir o x.
Observe que agora o x ficou sozinho, não é? Eu vou repetir o igual e vou repetir o 8 que já estava aqui. Observe que esse 8 que estava aqui, ó, ele sumiu, mas não tem problema, a gente faz ele aparecer de novo. Só que ele não vai mais aparecer no mesmo lugarzinho aqui, ele vai aparecer aqui, ó, depois da igualdade. Olha só como fica. Ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, a maneira mais legal de fazer uma divisão, eu acredito que numa equação, é a forma de fração. A gente sabe que uma fração é divisão. Então, se eu quero passar o 8 dividindo, eu faço assim, ó. Dividido por 8. Beleza? Eu faço assim, dividido por 8. Então, x é igual a quanto, finalmente? X é igual a 8 dividido por 8 é 1. Por quê? Porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, pessoal, x é igual a 1. Professor, como é que o senhor sabe que esse resultado que o senhor encontrou está certo? É só pegar esse 1, encaixar ele aqui e ver se realmente esse termo aqui vai dar igual a 5. Vamos ver? Vamos lá. Quanto é 8 no lugar de x? Eu ponho quem? X é igual a 1. Então, 8 vezes 1 menos 3 igual a 5. Quanto é 8 vezes 1? 8. Menos 3? Eita! Igual a 5. Então, eu descobri que x sendo igual a 1 é o valor que perfeitamente se encaixa nessa equação. Então, o valor de x da incógnita x é 1. Só apenas o 1. Não existe nenhum outro valor que dê certo nessa equação. A equação, o valor de x que torna a igualdade verdadeira é igual a 1. Ou seja, 1 é a solução dessa equação. Vou escrever aqui bem direitinho para vocês, ó. Olha só. 1 é a solução dessa equação. Beleza? É a solução dessa equação. Muito legal, não é? Então, pode observar, se eu escolhesse aqui, por exemplo, o número 2, não se encaixaria quanto é 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. 16 menos 3, 13, não dá 5. Então, para que isso aqui dê igual a 5, x só pode ser 1. Então, esse é o objetivo da questão. Valeu, pessoal. É isso aí. Beleza? Muito obrigado. Eu vou regravar aí um novo vídeo para vocês, para uma parte 2 desse vídeo, com mais equações, para a gente resolver, para vocês ficarem mais afiados nisso aí, tá legal? Então, tá aí para vocês tirarem print se quiserem. Então, valeu, é isso aí, pessoal.